você, empreendedora, já tentou vender sua mercadoria, seu produto para todo mundo? Alguns já me disseram que esse é um dos maiores erros de quem está começando o negócio. Não conseguir identificar seu cliente ideal e aí fica vendendo para todo mundo. Aquele que entrou na loja é o cliente. Muitas vezes pensam nisso. Outros já acham que o ideal, o certo, o correto para dar certo é você saber qual é o cliente, entender o seu cliente ideal, saber seu cliente ideal. Eu sou Dúzia Leite e neste episódio nós vamos aprender como atrair o cliente certo. Então, Gemima Coelho, você que é especialista em atendimento ao cliente, me responda, como atrair o cliente certo? Pois é, Núzia, essa é uma coisa assim, muito importante. Para nós que somos empreendedores, é muito importante entender e atrair o nosso cliente certo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre uma coisa que existe assim, um dilema. Existe uma certa confusão na mente de muitas pessoas, que é a diferença entre público e cliente. Muitas pessoas se perguntam, o público-alvo, cliente ideal, o que é tudo isso? Pois bem, eu sou Gemima Coelho, sou especialista em atendimento ao cliente e vamos conversar hoje um pouco sobre atrair o cliente ideal. Comece com clareza. Então, para começarmos de uma forma bem simples, porque o nosso objetivo aqui é simplificar a vida do empreendedor, da empreendedora. Então, eu vou falar de uma forma bem clara para todos nós. O público, nós geralmente utilizamos a expressão público-alvo, porque é a quem nós queremos atingir. Então, a nossa empresa, que pode ser pequena, média ou grande, vai tomar ações de marketing e publicidade para quê? Divulgar o nosso produto, a nossa empresa, o nosso serviço de uma forma mais ampla, atingindo o público-alvo, que ele é definido o quê? Baseado em características comuns, características essas mais amplas. Exemplo, faixa etária, localização, gênero, sem nenhuma característica mais específica. No caso, são ações de marketing de massa, para atrair as pessoas, atrair um público para o nosso objetivo. Por que existe isso? A fim de fazer o posterior funil, identificando o cliente e atrair nesse cliente. Então, o público são as pessoas, de um modo geral, que vão ser sensibilizadas por aquelas mensagens, por aquela propaganda, que lá a nossa equipe de marketing já jogou duro e conseguiu atrair. Porém, o cliente não. O cliente, ele já é um indivíduo que foi sensibilizado por aquela mensagem, por aquela propaganda, e que ela entra no nosso site, ou entra na nossa loja física, ou vem até a nossa loja física e vai realmente experimentar o produto ou testar o produto. Então, o público-alvo seria os potenciais clientes. Quer dizer, o objetivo é transformar aquele público-alvo, que é o maior, naquele cliente da gente. Exatamente. É que o público-alvo ele se transforme no cliente. Então, o cliente, ele vai entrar naquele saiba mais, né, da internet, do Instagram, que a gente vê muito nos sites também, é o saiba mais, ou clique aqui, ou entre em contato conosco, que às vezes direciona para um atendimento ao cliente no WhatsApp. Observe como muda já o ponto de vista. Quando nós falamos do atendimento ao cliente e é um WhatsApp, é porque alguém ali, vai atender aquela pessoa. Eu acho até interessante esse recurso, só estou falando, exemplificando, eu acho legal quando uma pessoa te atende no WhatsApp, porque fica uma coisa mais próxima, mais específica. Então, eu entrando naquele WhatsApp, eu já me sinto cliente, porque já estou tendo informações específicas para o que está acontecendo. Então, desmistificando, né, simplificando a questão do público e cliente, é exatamente isso. Então, agora, e o cliente certo? Como nós podemos atrair para o nosso negócio o cliente certo? Nós precisamos conhecer quem é esse cliente que eu quero atrair e adaptar a minha mensagem, a minha propaganda para a necessidade e desejo daquele cliente, que é o cliente ideal.
porque o cliente certo, ele vai comprar o meu produto, né? Ele vai comprar o meu serviço. Se ele veio do público, se transformou no cliente, mas não for o cliente ideal, ele não vai chegar no objetivo maior de qualquer negócio, que é o quê? Adquirir o produto, adquirir o serviço. É isso que a gente quer. A gente, enquanto empreendedor, a gente quer vender. Exatamente. Nós queremos vender. E é por isso que a gente tem que entender qual é o nosso cliente ideal. Exatamente. Então, para o nosso cliente ser o cliente ideal, nós, como empreendedores, como quem vai fornecer a solução para aquele problema do cliente, que nós estamos aqui, o empreendedor, ele soluciona problemas. Exatamente. Então, se o meu cliente tem um problema e eu vou solucionar, eu tenho que entender como é que é esse problema dele. Vamos pensar numa loja de confecções. Confecções femininas. E o meu público, ele é plus size. Então, observe, eu falei do público. Confecções femininas plus size. Nós já pegamos um público específico. Porém, como é que eu transformo esse público em meu cliente? Quando eu entendo a necessidade do cliente plus size. O que é que o cliente plus size ele busca? Ele busca apenas roupa? Não. Ele busca uma roupa que se adeque ao biotipo dele. Que às vezes não é um biotipo encontrado em qualquer local. Por quê? Porque as lojas maiores de departamento têm aqueles padrões mais específicos. Porém, muitas dessas lojas já estão com uma área específica plus size. Por quê? Porque existe um público para isso, para tal. Existe um público que pode ser cliente, pode se tornar um comprador, uma pessoa que vai adquirir aquele produto. E aí vem mais um detalhe. Quando é que o cliente realmente chega a finalizar? Quando a sua necessidade ou o seu desejo ele foi atendido. Mas para isso, aquela roupa, por exemplo, que nós estamos falando, ela tem que, além de ser suficiente em tamanho para o plus size, tem que lhe trazer conforto, beleza, jovialidade. Isso, porque muitas vezes o plus size, ele é jovem, ele quer uma roupa jovem, ele quer a roupa para ir para a balada, para ir para a academia, para ir para a festa. Então ele precisa de uma roupa bonita, no seu tamanho, que lhe caia bem, mas que tenha cortes, recortes, adereços, cores, muito bem, que atendam a sua necessidade e seu desejo. Então alinhar a necessidade e o desejo do cliente. Um vestido de festa. Exatamente. Não é porque a pessoa é plus que ela não vai para a festa. Claro que ela vai para a festa. Ela precisará de um vestido, de um traje masculino também, de festa. De festa. Então, olha que coisa interessante. O desejo, exatamente. Não é só a necessidade de se vestir de forma confortável. Vestir-se de forma confortável com a roupa de festa, ou com a roupa da academia, ou com a roupa para o seu dia a dia de uma forma confortável, de uma forma atual. Então, observe quantos detalhes nós precisamos atentar, mas se torna de uma forma orgânica. Uma forma orgânica para nós atendermos ao nosso cliente ideal, se fizermos o segundo ponto que eu vou trazer para a gente hoje. Se nós colocarmos o cliente como foco do nosso negócio. Se nós pararmos um pouco, e precisamos, todo empreendedor precisa parar um pouco e refletir, não só na qualidade do seu produto ou serviço. Vamos continuar na roupa plus size. Exemplo, meu produto é excelente. Vamos pensar nessa blusa. Ela é excelente, o tecido, ele é confortável, ele é bonito, ele tem umas pedras, ele é cheio de detalhes, de recortes, ótimo. Então esse é o nosso produto. Mas será que como é que o meu cliente vai se sentir vestindo essa peça, essa blusa? Porque aí nós passamos o quê? Para entender o sentimento do nosso cliente. Porque como empreendedores temos que ser um pouco de psicólogos. Então, o que é necessário? Além de atender a necessidade e o desejo do cliente, precisarmos entender como é que ele se sente ao experimentar aquela peça. Como é que ele vai se sentir? Ele vai se sentir bem? Vai se sentir realmente belo? Olhar-se no espelho e dizer, poxa, fiquei bem, fiquei bonita com essa blusa. Então aí já passa pelo sentimento. Então quando nós empreendedores pensamos dessa forma, colocando o cliente como centro do nosso negócio, que na verdade não é o produto, é o cliente que é o centro do nosso negócio, vamos entender como ele se sente. E daí vamos adequar a nossa linguagem também para os próximos clientes, de forma que aquele público-alvo se torne cliente, adquira e continue dando os próximos passos, as próximas ações, que vai ser o quê? Comprar não só aquela vez, comprar mais, falar com outras pessoas e assim por diante. Então, Núzia e nossos ouvintes, a questão de atrair o cliente certo, precisamos pensar principalmente nesses dois aspectos. Pensar em conhecer o nosso cliente, adaptar as nossas mensagens para que
atendam desejos e necessidades dos nossos clientes e, além disso, cliente no centro do nosso negócio. Cliente no centro do nosso negócio significa o quê? Que ele se sinta bem com aquele produto, com aquele serviço. E uma dica, como é que eu faço isso? Me colocando no lugar do cliente. Lembrando-nos, e aqui até no livro que nós participamos, eu vou mostrar até para vocês, falando sobre empreendedorismo feminino, vou apresentar aqui, nesse livro, eu falo justamente sobre o método PASES, que é o método que eu utilizo, que está aqui explicado em maiores detalhes, mostrando esses itens, como é o caso de atrair o cliente ideal, como é que nós nos colocamos no lugar do cliente, a fim de quê? Entender como é que o cliente se sente, entender as suas necessidades, porque aí se torna mais simples, como é o nosso quadro, simplifica, se torna mais simples de nós realmente entendermos e atendermos a necessidade dos nossos clientes. Outra coisa assim bem interessante, aqui no livro também eu comento, eu só vou dar uma instigada, um spoiler na mente de vocês, é a questão de fazer perguntas a nossos amigos, a nossos parentes. Fazer perguntas mesmo simples, perguntas sobre o nosso negócio. Vamos mudar um pouco de negócio, eu falei de confecção, se o meu negócio é depilação. Eu tenho uma clínica de estética e tal, e depilação, e perguntar mesmo a mulherada e aos homens mesmo, vem cá, essa barba aí você prefere fazer como? Ah, eu faço lâmina mesmo, mas não te machuca? Não incomoda? Será que se fosse outro método você poderia experimentar? Aí o cara lá, o conhecido da sua família, ele vai dizer, bem, se for, aí ele vai dizer o que é que ele precisa, ó, se for rápido, se não doer muito, se não ficar coçando depois, eu posso ir lá experimentar. Então aí você vai entendendo quem é o seu cliente. Aí a importância da pesquisa, né? Exatamente. Sempre você trabalhar em cima de pesquisa. Você não assumir só que o seu produto é bom. O seu produto é bom, você não assumir de pronto. Mas você deixar que aqueles que estão utilizando possam dar esse feedback fazendo a pesquisa. Isso. Que esse é seu possível cliente. Ele é seu público. Até aquele momento, até ele adquirir, ele é seu público. Então, se você trabalha com depilação, todo mundo que faz algum tipo de depilação é seu público. Olha o público-alvo. Todo mundo tem cabelo, né? Todo mundo que tem abelha em algum lugar por aí e que queira tirar. Que queira tirar. Nós falamos do nosso ponto de vista. Nós estamos em Salvador, então aqui como é uma cidade quente, uma cidade praiana e festeira, então as pessoas utilizam muito depilação, porque utilizamos uma roupa mais derrotada, né, mais cavada e tal, e a sobrancelha bem arrumada. Então assim, por essa característica nós tiramos algumas coisas dos nossos clientes. Então conversar também com pessoas que são seus possíveis clientes dá muito certo. É uma dica muito legal. Então vamos simplificar, mulher. Vamos simplificar isso aí. Comece fazendo então o seguinte: escreva. Se você já tem um negócio, escreva, pegue um caderno e pense assim: vou simplificar tudo para o meu negócio. Primeiro item: como atrair meu cliente ideal? Você vai escrever as características dos clientes que você já tem. Quais são as características dos clientes que você já tem, que realmente te atraem, que são interessantes? Escreva as características de 3 clientes. E depois, escreva como você gosta de ser tratado em algum lugar que você vai. O que é que te faz voltar naquele local? Então você muda de ponto de vista. Você pergunta do seu cliente, você anota. E você, sendo cliente, o que é que você gosta? Isso aí já vai ser um bom termômetro para nós entendermos como colocar o foco no cliente ali na nossa empresa. Excelente dica, Gemma, sobre como você pode realmente entender, identificar o cliente ideal para o seu negócio. Eu espero que todas vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo aqui, tenham aprendido sobre o cliente ideal. E se te clareou alguma coisa, você empreendedora que está nos assistindo aí, compartilhe esse vídeo com outras empreendedoras, qualquer as amigas que são ou que estão querendo, estão pretendendo entrar nesse ramo de atividade que é empreender, que é trazer a solução para os nossos clientes. Marca a gente aí no Instagram, que é o @conectae podcast. Esse aqui é um quadro do Conectae Podcast. Então você marca aí, vai lá também no nosso canal, porque esse e outros vídeos vão estar lá no nosso canal, que é o do Conectae Podcast. E vamos aí, vamos empreender simplificando. Simplifica, mulher.